Irmãos, o estudo de hoje, a mensagem de hoje é muito complexa, tá? Nós vamos falar sobre o Shabá, sobre o Shemitah e sobre o milênio. Eu gostaria que os irmãos pegassem a Bíblia para poder acompanhar, né? Nós vamos rodar a Bíblia para o Novo Testamento, Antigo Testamento, Apocalipse, Daniel, Isaías, Êxodos. Tem um bocado de manobra para a gente fazer aqui para alcançar aquilo que Deus preparou para hoje, tá? E eu deixo claro também, se por acaso ficar alguma dúvida, não deixa de me procurar. Nós vamos tirar a dúvida juntos. Se é alguma coisa que eu sei, nós vamos falar, explicar. Se é alguma coisa que eu também não sei, nós vamos estudar juntos para poder chegar lá. Não é verdade? Então vamos lá. Isaías 66:17. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo e para o seu povo, para a felicidade. Aí lá no verso 25 fala assim: o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentarão de pó. Será a comida da serpente, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, o Senhor tem nos direcionado e tem aberto os nossos olhos para uma tão grande revelação. Nós te louvamos por tudo e pedimos, seja conosco a revelar o teu querer através dessa mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é interessante e é importante conhecermos toda a palavra. É por isso que eu vivo falando aqui, sempre falando, para que possamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Hoje alguém procurou na KGB aquele suportezinho para pôr a Bíblia aberta na sala. Irmãos, é muito bacana, mas nós estamos num momento que nós não temos tempo de guardar a Bíblia em suporte, não. Nossa Bíblia é o tempo todo aberta, tem que ser o tempo todo aberta, porque nós temos que pesquisar nela, pois nela estão as palavras de vida eterna. Tá? Então, dentro do que nós lemos, o Senhor tem uma orientação. Essa orientação começa com um mandamento. É importante entendermos que o Senhor fez a antiga aliança, também chamada de Antigo Testamento, para que a nova aliança renovasse, mudasse muita coisa. A antiga aliança nos lava por fora, a nova aliança nos lava por dentro. Esse é a essência de entendermos. E em relação a um mandamento, o próprio Deus deu o exemplo. Lembra-te do Shabá, o sábado, para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles realizará todos os seus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabá, consagrado para Yahvé, teu Deus. Irmãos, nós temos que entender que Jesus é Senhor de todos os dias. A antiga aliança, o Antigo Testamento, tem uma orientação que os judeus cumprem até hoje. Mas nós somos cristãos. Jesus comeu espigas no sábado, junto com seus discípulos. Jesus curou no sábado. Jesus é Senhor do sábado. Mas é no sábado que deveríamos ter o descanso que temos no domingo. Essa mudança absurda, feita por Constantino no Concílio de Nicéia,
no ano 325. É o diabo tentando tirar a direção das coisas de Deus. A verdade é essa, tá? É o diabo tentando tirar a orientação do Senhor das coisas, para que se perca. Ah, mas não tem isso na Bíblia? Tem. Daniel 7:25 fala assim: esse reino diferente, tá? É um reino religioso, tá? Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos. Presta atenção. E tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui é o final da tribulação, meu irmão. Um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, né? E meio tempo é meio ano. Então 3 anos e meio é o período final da tribulação. Depois da falsa paz vai acontecer esse período, né? Então os santos serão entregues nas mãos desse povo, né? Do povo que está aliado ao anticristo, ao dragão, à besta, né? E esse povo desvirtuou desde sempre as coisas de Deus para o engano, né? O inimigo usa esse povo para o engano, né? Aqui fala claramente que ele tentará alterar o calendário. O calendário bíblico, ele é o calendário hebraico. Nós estamos no ano 5.786. É um calendário lunar de 360 dias. Né? O que eles fizeram? O Papa Gregório pegou um calendário que já existia, chamado Juliano, né? Foi criado por Júlio César, um calendário de 10 meses, e montou um calendário de 12 meses, solar, para agradar os adoradores de Baal. Quem é Baal? O Deus Sol. Como que é domingo em inglês? Sunday, dia do sol, dia de adorar Baal. Então por isso que eles mudaram esse dia de guarda. O dia de descansar é o Shabá. Shabá, a tradução é sábado, mas tem muito entendimento de descanso. O Shabá aponta para descanso. O dia que deveríamos ter essa folga, porque Deus deu esse exemplo: 6 dias trabalharás, no 7º dará descanso à terra. Deus deu esse exemplo, né? E como é que um homem, né, movido junto com a religião da época, tenta modificar, fala, não, vamos fazer mais bonitinho aqui, né? Tá aqui, Daniel profetizou isso, que eles tentariam mudar. Há uma ciência de Deus que precisa ser obedecida, orientada, guardada, para que possamos entender todas as coisas, né? Todas as coisas. Ah, mas ali você leu que o lobo pastará junto com o cordeiro. Sim, é o projeto inicial de Deus no milênio que vai acontecer de novo. Mas milênio, sim, nós temos a orientação do Shabá, que é o 7º dia. Shemitah é o 7º ano. A palavra em Êxodo 23 também fala: durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela os seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Irmão, Jesus estava colhendo trigo, comendo espigas. Você se lembra disso? Quando Jesus está junto com os apóstolos comendo espigas. Ah, mas não é lícito colher no sábado. Jesus é Senhor de todos os dias, né? Mas tinha essa orientação para os judeus, para que deixassem o 7º ano, para que as viúvas colhessem, os pobres, né? E isso é muito mais profundo. Por não guardar o Shemitah durante 490 anos, o povo de Israel foi passar 70 anos no cativeiro da Babilônia, que tem exatamente 70 Shemitahs, 490 anos. 70 vezes 7, 490. Eles não guardaram, Deus os puniu. Deus os puniu. Agora presta atenção.
Quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes perdoar? 7? Jesus fala 70 vezes 7, que também dá 490. O Senhor não chutou um número, Jesus não chutou um número, não. Jesus deu uma orientação de que o povo, pela lei, não foi perdoado. Eles pagaram os 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas pela graça que é Jesus, eles teriam sido perdoados. Meu irmão, é só pedir perdão. Errou, pede perdão de coração aberto, contrito, que o Senhor vai te perdoar. Lembra do que eu falei? Nós falamos, foi ontem, né? Sobre Judas. Judas não perdeu a salvação dele porque não se arrependeu. Ele arrependeu sim. Ele não pediu foi perdão. Ele não pediu foi perdão. Ele fez o errado, ele traiu Jesus, ele se arrependeu, foi lá para levar as moedas de volta, eles não aceitaram, mas ele tinha que ter ido atrás de Jesus e pedido perdão. Errei, Senhor. Quantas vezes nós já erramos, erros até maiores, né? Talvez nem tanto, né? Maior que trair Jesus. Traímos a confiança de Jesus, vamos dizer assim. E pedimos perdão e o Senhor nos perdoou. Não é verdade? Então, há um entendimento e nós precisamos, porque isso faz parte da onisciência de Deus. O Shabá, que é o 7º dia, o Shemitah é o 7º ano, e o milênio, que é o 7º milênio que nós vamos viver. O Senhor está nos preparando algo muito especial para esse 7º milênio, onde os animais vão voltar a ser todos herbívoros. Ele falou isso em Isaías, no texto que nós lemos, Isaías 65. Porque os animais eram originalmente herbívoros, está na Bíblia. Gênesis 1, 30. Também dou a todos os animais da terra e todas as aves do céu e todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. Por isso que os animais entraram na arca sem brigarem, sem se comerem. Eles eram todos herbívoros, né? Aí, depois, lá em Gênesis 9, o Senhor volta, né, e permite que os animais comam carne, que os homens comam carne, né? E aí é o que nós vemos hoje. Mas no projeto de Deus, isso vai voltar a ser, assim como Isaías falou, novos céus, nova terra. Pedro fala sobre isso, Mateus 24 fala sobre isso. Haverá novos céus e nova terra. O Senhor tem um projeto para cumprir e Ele vai cumprir, né? Esse projeto vai cumprir. A Bíblia nos fala a respeito do milênio. Presta atenção. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. Irmãos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento está encerrado com o arrebatamento, né, com o fim dessas coisas, com o novo céu e nova terra, né? E a palavra ainda nos fala sobre a nova Jerusalém. Tem muita coisa sobre o milênio, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, eles profetizam para nós, né? Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos,
lançou-os no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre eles, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui entra um mistério que não nos cabe entender. Não nos cabe entender. As coisas reveladas são para os homens, os mistérios são para Deus. Por que vai ser dessa forma? Não sei, não sei. Está tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Então, o que nós sabemos é que ele será solto por pouco tempo. Por pouco tempo. E então virá aquilo que eu chamo de o pior versículo da Bíblia, o mais terrível versículo da Bíblia. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, e depois do milênio, nós vamos viver um milênio. Depois do 6º milênio vem o 7º milênio. Essa é a sequência. 7 dias, 7 anos, 7.000 anos. Tá? Esse milênio é o 7º milênio. Desde Adão a Abraão são 2.000 anos. De Abraão a Jesus, 2.000 anos. De Jesus até hoje, 2.000 anos. 6.000 anos nós já vivemos. 6.000 anos. Está projetado, está na revelação o 7º milênio para acontecer a qualquer momento com o arrebatamento da igreja. Quem dera fosse agora, né? Que maravilha que ia ser. Portanto, fique atento. O tempo se encurtou, o tempo acabou, meu irmão. O tempo acabou. Abra o seu coração para Jesus enquanto ainda dá tempo, porque depois não adianta espernear, correr para a igreja e pedir pelo amor de Deus, porque essas coisas vão passar. O arrebatamento é um só. E o Senhor tem dado chances, assim como deu para Judas. Quantas chances Jesus deu para Judas? Chamou ele de amigo. Judas foi trair Jesus, deu um beijo nele, falou assim: aqui vens, amigo. O que você veio fazer aqui, meu amigo? Jesus na ceia, na Páscoa, foi, não é a ressurreição de Jesus, não. A Páscoa, ela é a saída do Egito, é a comemoração da saída do Egito. Jesus foi comemorar a Páscoa na quinta-feira e colocou Judas do seu lado. A um vai me trair. Quem vai trair, Senhor? Aquele que meter a mão comigo, no pão, no cálice. Jesus molhou o pão, no vinho e entregou para Judas. E por incrível que pareça, naquele momento foi que Satanás se apossou dele ali, definitivamente. E ele saiu para fazer o que tinha de fazer. E perdeu a sua salvação. Não é porque não arrependeu, não, ele arrependeu. Como eu falei, ele não pediu perdão. A importância de não mantermos coração pesado, coração sujo, com as coisas do mundo. É por isso que nós, na Maranata, temos o costume de orar, clamando. Em toda oração nossa começa com um pedido de perdão, para que o nosso coração seja lavado pelo sangue de Jesus. Nós reconhecemos para Deus o sacrifício de Jesus, que nós valorizamos em toda oração, primeiro, para depois glorificar a Deus, pedir as coisas com o coração lavado, remido, puro. É por isso que a gente tem essa forma de proceder, e assim entrar no Santo dos Santos conforme a orientação do Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Tem muita coisa mais para ser dita sobre isso, muita coisa. Tá? Se você quiser conversar comigo sobre isso, me procura lá na KGB, tá? Alguma coisa que você quer acrescentar, alguma coisa que faltou, tá bom? Mas o importante é que nós estejamos atentos, porque as orientações do Senhor estão aí dentro da sua onisciência para a nossa salvação. Ele não quer que ninguém se perca. Se você se perder, foi porque você fez muita força para isso, tá bom? A todos, shalom. Vamos ouvir ao sentir.